Tá. Então, boa tarde. Meu nome é Marina, acho que todo mundo aqui mais ou menos conhece, então não preciso explicar mais. Eu entrei no mestrado agora em agosto e a gente ainda está definindo, eu estou trabalhando principalmente com o professor Ives e o professor Leonardo e a gente ainda está definindo qual vai ser o tema, mas a minha missão nesses primeiros meses de mestrado foi fazer, digamos assim, uma pesquisa exploratória sobre o conhecimento livre e sobre as filosofias por trás desse movimento para a gente se entender no meio disso tudo. Então o que eu vou apresentar para vocês é um pouco do resultado do que eu tenho encontrado e o objetivo era entender o que é conhecimento livre, para começar, identificar e compreender os movimentos que estão associados ao conhecimento livre e qual é a filosofia que está por trás e identificar qual é uma filosofia que justifique o conhecimento livre e que a gente queira usar, que cabe para o meu trabalho. Então, a maneira que eu distribuí, a maneira que eu distribuí o conteúdo e a informação, eu não sei se foi a melhor, mas é que, como vocês podem ver, todo esse conteúdo ele é bem intricado, misturado, ele não tem necessariamente uma sequência lógica. Então, vocês talvez no início fiquem um pouco confusos de por que eu escolhi essa sequência, mas eu acho que essa foi a melhor sequência para a gente trabalhar hoje. Então, eu vou primeiro usar as definições já estabelecidas de aberto, conhecimento aberto e obras culturais livres, que são as mais gerais e que mais se aproximam de conhecimento livre. Depois eu vou falar um pouquinho da propriedade intelectual e por que tudo que a gente faz quando a gente fala em conhecimento livre está relacionado com a propriedade intelectual e não se separa. Depois eu vou falar dos movimentos de acesso aberto, ciência aberta, software livre, hardware aberto livre, recursos educacionais abertos e educação aberta. Vou falar um pouco das licenças permissivas e licenças abertas. Vou falar da cultura livre, do movimento hacker e, com muita sorte, tudo em 1 hora, eu vou fazer pequenas conclusões. Deu 1h10 na história. Então a gente começa bem assim, vamos definir, né? Como bons cientistas que somos, a gente gosta de definições, eu também não consigo me separar delas. A Open Knowledge International, que é uma organização bem grande dentro desse movimento, traz a definição de aberto como aberto significa que qualquer um pode livremente acessar, usar, modificar e compartilhar uma obra para qualquer objetivo. Na verdade, aquele uma obra eu coloquei ali, na verdade não tem nada no inglês, mas não fazia sentido quando eu tentei traduzir não colocar um objeto. Mas como isso é uma definição de aberto, é basicamente uma definição de qualquer... Sempre que vocês verem alguma coisa com aberto do lado, a princípio está se falando dessa definição. Mas o que nos interessa é o conhecimento aberto. E a definição de conhecimento aberto que a Open Knowledge traz, considera o conhecimento como conteúdos de música e filmes, dados de vários tipos, informações governamentais de administração e o muito interessante é que essa definição exclui o software, nem se fala em outros tipos de conhecimento, só se fala desses e deixa esclarecido que exclui o software, porque o software já tem outros movimentos e outras definições. Então essa é uma definição que não é ampla, é para um conjunto específico de coisas. E é bem interessante também que eles explicitam que nesse contexto, livre é igual a aberto. Então, se a gente estiver querendo falar de conhecimento livre, a definição que eles trazem de conhecimento aberto é equivalente. Outra definição que é muito importante também é geral no movimento é de obras culturais livres, que quem traz é Free Cultural Works. Eu não consegui ter tempo de trazer aqui a relação entre a Open Knowledge e a Free Cultural Works e a origem histórica desses termos, especificamente desses aqui, dessas organizações que elas têm umas relações. Mas elas não são inimigas ou estão contrastando, elas estão trabalhando juntos. Essa, inclusive, é a definição que a Wikimedia e que a Wikipédia usa. Então, uma obra que, como definida aqui, é qualquer expressão, é qualquer ideia, é qualquer coisa feita, seja ela uma música, seja ela um acelerador de partículas, seja ela um software, seja ela um livro, vai ser uma obra cultural livre quando ela pode ser livremente estudada, aplicada, copiada, modificada por qualquer um para qualquer finalidade. E todas essas definições que eu vou trazer e essas ideias que eu vou trazer para vocês, elas sempre possuem algumas restrições a mais, que são as restrições necessárias para garantir que as liberdades sejam garantidas.
Então eu vou trazer sempre um textinho pequeno para não ficar massivo, mas você sempre tem em mente que as definições são maiores e trazem um conjunto de outras ideias que precisam ser aplicadas. Bom, enfim, né? Porque definir aqui o conhecimento, o conteúdo, a obra cultural, então é isso, né? Não precisa de mais nada, a gente tem um trabalho pronto. Mas interessante é que quando eu olho para essas definições, elas são muito duras e me deixa curiosa entender o que está por trás disso. Por que se definiu assim e não de outra maneira? Por que se usou essas palavras? Por que não se excluiu o software? E por isso eu fui buscar um pouco de onde surgiram. E buscando onde surgiram, eu descobri que discutir isso não é impossível discutir o conhecimento livre sem discutir a propriedade intelectual. Então eu fui entender o que era a propriedade intelectual. E uma definição que dá para trazer é que propriedade intelectual é uma categoria de propriedade que inclui bens intangíveis e criações de intelecto humano, e engloba direitos reservados, patentes e marcas registradas. O importante aqui é ver esse aqui, bens intangíveis. A gente está falando de uma propriedade de bens não rivais, de ideias. Ou seja, o que é um bem rival? Se eu dou uma caneta para o Heitor, esse exemplo é clássico, né? Mas se eu dou uma caneta para o Heitor, eu deixo de ter uma caneta e o Heitor passa a ter uma caneta. Agora, se eu tenho uma ideia e eu dou uma ideia para o Heitor, eu continuo com a minha ideia. Eu não perco a minha ideia e o Heitor ganha uma ideia. E quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está falando de uma noção de que aquela ideia é minha. Mesmo que quanto mais eu espalhe ela, isso não significa que eu perca ela. Então, eu já adianto várias problemáticas aí em relação a uma escassez forjada, em que é um bem que não termina, não é que nem um silo de grãos em que conforme eu vou espalhando, dando os grãos para as pessoas, a gente vai tendo menos grãos e um dia nós não vamos ter mais grãos e vamos passar fome e morrer. As ideias, isso não acontece. Então não existe o conceito de escassez para as ideias e a propriedade intelectual traz uma escassez forjada. Uma das maneiras de propriedade intelectual que a gente mais conhece é a patente. E eu não trouxe toda a história dela, mas eu só trouxe uma ideia para a gente entender que desde 1474 já existe a noção de patente. E o que é uma patente? Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual do Brasil, eu não trouxe o que é a patente. O que pode patentear? Bom, o que pode patentear são geralmente processos e ideias. Processos e ideias, vamos parar por aí, porque a gente pode depois, se alguém quiser, eu posso falar mais. E o que o dono da patente tem direito, ele tem direito de impedir terceiros, sem o consentimento do terceiro, de produzir, colocar à venda, usar e importar o produto, a ideia e o processo que são obtidos diretamente do processo patenteado. Então, aqui, o que a gente patenteia é um processo de fabricação, um processo de produzir algo, e a pessoa, o dono da patente pode impedir qualquer um de produzir aquilo. Uma ideia, por exemplo, é a Amazon tem uma patente, eu acho, sobre... Agora eu fiquei um pouco em dúvida se é a Amazon, mas existe uma empresa que tem uma patente sobre a venda diretamente de um clique de um produto. É assim, você tem um código que permite que quando você clica no botão, você automaticamente compra um produto. E esse processo é a Amazon que patenteou, então se eu quiser usar no meu site, eu tenho que comprar dela o direito de usar esse conhecimento, mesmo que eu saiba fazer. Uma maneira estranha de pensar uma patente que não existe, mas poderia existir, é, por exemplo, patentear acordes de música. Se em algum momento tivesse sido permitido que se patenteasse acordes de música, eu poderia impedir, se eu fosse dona do Ré, eu poderia impedir as outras pessoas de fazerem músicas com o Ré, com a nota Ré. Esse é um exemplo, não é o caso, mas é um exemplo. A patente tem o objetivo, a princípio oficial, de incentivo ao inventor. Então, eu vou te recompensar. Você teve tanta dificuldade inventando a nota Ré que você vai ter o direito de impedir que outras pessoas usem essa nota para ter o retorno financeiro. E também incentivar os concorrentes a buscarem desenvolver outras notas e notas mais inovadoras, porque senão a gente só fica com umas 7 notas por aí e o mundo precisa de mais do que isso, não é mesmo? Bom, a outra maneira de propriedade intelectual são os direitos autorais. Os direitos autorais eles surgem bem mais tarde que a patente, porque eles estão associados ao surgimento da imprensa.
É quando o conhecimento, as histórias, as falas saem do oral e passam para o escrito. Então, mais ou menos no século, ali nos 600, século XVII, os livreiros começam a exigir os direitos autorais para terem os direitos de só eles poderem replicar aquela obra daquele autor. E também esse mecanismo era usado muito como censura política. Só um detalhe importante que da história. No século seguinte, já surgiu o Estatuto da Rainha Ana no Reino Unido e na Constituição dos Estados Unidos, que declara que os direitos autorais duram no máximo 21 anos depois de publicado, independente da morte do autor ou não. E vocês vão ver no meu trabalho que basicamente eu resumo o mundo aos Estados Unidos e Europa, mas não preciso me defender, eu acho que a gente... Infelizmente, o movimento acaba girando em torno e até por uma questão de língua é difícil eu ter noção de como que funciona esse movimento no resto do mundo onde as coisas não estão publicadas em inglês ou português, então foi mal, mas é isso aí mesmo. Já em 1886 surge a Convenção de Berna, que é mais mundial de primeiro mundo, e que regulamenta o direito autoral para 50 anos depois da morte do autor. E é a partir dessa convenção que a gente ainda se baseia, que a maior parte dos países baseiam os direitos autorais. Mesmo depois do advento da internet, a gente continua lidando com o conhecimento e com a produção escrita da mesma maneira. Só por curiosidade, hoje o prazo para que um artista explore comercialmente de forma exclusiva um trabalho é de 95 anos após a morte do autor nos Estados Unidos e no Brasil é de 70 anos. Mas, apesar de a gente achar que esse movimento de questionar a propriedade intelectual é novo, eu achei uns trabalhos interessantes do historiador Adam Jones, que traz que no século XIX, ou seja, lá nos 1800, houve uma campanha contra a propriedade intelectual, de maneira que ele considera a mais forte da história e que quase aboliu as patentes dos países. As patentes chegaram a ser abolidas na Inglaterra de 1850 a 1880, na Finlândia de 1869 a 1912 e na Suíça, devido a esse movimento, ela só foi criada em 1912. Então, eu acho que fiquei muito interessada por essa história, porque a gente acha que esse movimento é um pouco novo e a gente vê que, na verdade, desde o surgimento, existem pessoas, cientistas, principalmente. Quer falar? Não, só te perguntar quanto viu por que aqueles 95? Sim, não, calma, vou trazer. Sim. Tá. O que eu estava falando? Já tinha os movimentos lá no início. Já tinha movimentos e tal, e que já estavam questionando o quanto que a patente realmente protegia os autores e o quanto que as patentes bloqueavam e bloqueiam a produção artística e a produção científica e a inovação. Então não é nada novo e não necessariamente está ligado com a internet. A internet acho que só causou deixou a coisa mais pungente. Um exemplo de uma coisa de por que essas leis de direitos autorais não são feitas para proteger os autores puramente de uma maneira fofa e proteger os pequenos produtores. A gente traz aqui esse material que eu tirei de um artigo do The Guardian muito bom, que mostra como a lei de direito autoral nos Estados Unidos foi aumentando de idade conforme o Mickey foi chegando perto de chegar em domínio público. Aqui a gente tem onde o Mickey chegaria em domínio público e todo mundo, quando está em domínio público, aquele conhecimento fica liberado, fica aberto, como as músicas do Beethoven ou as obras do Machado de Assis. E aqui são mudanças nas leis, nesse ponto. Então o Mickey chega perto do domínio público, a lei muda. Chega perto do domínio público, a lei muda. E agora a gente está bem, a princípio o Mickey vai entrar em domínio público em 2023 e a gente pode acompanhar nos próximos anos se vai acontecer algum movimento ou se teremos um ratinho novo aí no pedaço. E algo muito interessante é que essa organização Watchdog, que fiscaliza as doações de político nos Estados Unidos, identificou que a Disney contribuiu com $149 mil em campanhas de congressistas que votaram a favor desse ato que aumenta a idade do Mickey. Então a gente vê que a discussão sobre propriedade intelectual, como era de se imaginar, não é puramente filosófica, mas também é política. O Mickey está fazendo 90 anos hoje. Hoje? Olha só, que engraçado. Eu escutei na rádio. Olha só, né? Illuminati, não. Então isso, aquele exemplo, que é um exemplo, mas a gente pode
trazer vários outros, e eu não vou poder trazer por uma questão de tempo, é o questionamento. Essa propriedade, ela é um direito à propriedade ou ela é uma defesa ao monopólio? A gente vê que existem vários e vários ativistas, filósofos, autores na área da ciência e na área da arte, e muitos livros, e por isso que eu não trouxe citações para nenhum desses itens, porque são muitos. Eu poderia ter 3 slides de letra 12 de referências para esses tópicos, mas que a propriedade intelectual, ela bloqueia a inovação e a criatividade, à medida que no momento em que eu vou criar algo novo, eu preciso estar me cuidando para saber se eu posso usar aquela ideia ou não. Mesmo que ela tenha surgido da minha cabeça, mesmo que eu tenha inventado ela sem base de mais nada, ela já pode ser uma patente, alguém já pode ter feito. Além disso, no caso dos direitos autorais, por exemplo, de querer usar uma música, é um exemplo muito interessante que uma ativista, eu sempre esqueço o nome dela, acho que é Nela Paley. Eu acho que eu escrevi o nome dela em algum lugar da apresentação. Enfim, ela traz que ela não escolheu ter sido metralhada com informação da Disney a infância inteira dela. E ela não pode evitar que as criações artísticas dela, de alguma maneira, sofram influência de todos os desenhos e as musicazinhas de Natal que ela viu. Então, ter esse cuidado ao criar uma arte cria um bloqueio, cria um congelamento da produção artística. E no caso da inovação, um exemplo do software é um exemplo incrível, em que existem muitas patentes de software, e muitas patentes de software que não estão sendo usadas, que foram só feitas a patente. E como o software é como se fosse um algoritmo matemático, a pessoa pode chegar à conclusão de usar uma determinada solução e eventualmente aquela solução já foi patenteada, mesmo que ela tenha chego por conta própria. Então essa propriedade acaba defendendo um monopólio. Eu acho que eu não slide por isso, tá? Também existe bastante questionamento de que a propriedade intelectual não é um direito natural. Se fosse, ele expiraria quando o autor morre, ou não teria por que ter um limite se fosse uma propriedade eterna e direito do autor eterno, não teria por que expirar tantos anos após a morte do autor. Existe também, como eu falei antes, as ideias não são um bem rival, então essa escassez de ideias é forjada. A gente pode pensar também na propriedade como um bem comum, um bem coletivo, então a gente não pode tornar uma ideia uma propriedade fechada, pois as ideias são como a água e como o ar. E um exemplo bem interessante desses é se algum, por exemplo, primata tivesse patenteado o fogo, pois ele descobriu a partir dos seus esforços como produzir uma chama, então ele poderia impedir todos os outros primatas de fazerem o fogo, e a gente consegue imaginar como isso não faz sentido, mas agora na atualidade a gente parece que faz sentido patentear outras ideias. E existem algumas problemáticas, como a mesma lei para diferentes indústrias. Então, na indústria farmacêutica, a patente não causa o mesmo dano que na indústria do software, porque como na indústria farmacêutica é muito difícil tu ter uma patente, tu chegar numa invenção nova, não se cria situações caóticas, como eu falei no software, que existem empresas, que são as patentes práticas e os trolls de patente, que são empresas que ficam patenteando ideias de software para depois processarem outras pessoas. E elas não produzem software, elas só produzem patentes de software e vivem do processo. E isso não é possível na indústria farmacêutica, por questões de como funciona essa ciência, mas é possível no software. Então, uma mesma lei em diferentes indústrias. Bom, os custos de litigação de processos acabam protegendo as empresas grandes e não os pequenos, à medida que uma empresa grande pode chegar por uma startup e dizer, bom, pois é, eu já patenteei uma ideia similar, tu me vende isso aí, senão eu te processo, e você nunca vai conseguir vencer a Google no processo. E também tem pessoas que argumentam que vai contra o Tratado de Livre Comércio, dentro de um ponto de vista bem liberalismo. Bom, então agora a gente vai finalmente começar com os movimentos. E eu trago o primeiro movimento como o movimento de acesso aberto, e por que eu trago isso? Não por uma questão histórica ou ideológica, mas porque eu acho que ele segue direto nessa discussão da propriedade intelectual, que é continuar a discussão sobre as publicações científicas. Eu trago a imagem desse cara aqui, o Robert Maxwell, que segundo as palavras dele, ele descobriu uma máquina de lucro perpétuo. E eu juro que essa citação foi dele, né? Quer dizer, eu não vi ele falando, né? Mas
que foi trazida como a citação dele, e eu vejo essa foto, ele poderia estar na capa daquele jogo, Monopoly, né? Poderia, não poderia. Então, ele não foi o primeiro criador de revista científica, mas ele foi quem tornou as revistas científicas uma máquina de lucro perpétuo. Eu não vou me alongar muito aqui, eu acho que vocês todos já entendem essa problemática, mas só para a gente chorar um pouquinho, esse Ever em 2010 teve um lucro de 724 milhões de libras. Isso é uma margem de 36% só de lucro, e isso é maior do que a Apple, ou a Google, ou a Amazon. A gente não consegue nem imaginar que o acesso ao conhecimento científico não é maior do que elas três juntas. Faz uma cara estranha? É maior que a empresa ou maior que o lucro que as empresas tiveram? Não, é maior que a margem de lucro de cada uma das empresas. Tá? Senão seria bizarro mesmo, mas a margem de lucro que essas empresas têm não é tão grande quanto a margem de lucro que a Elsevier tem. A problemática das publicações científicas é que os governos financiam a produção científica, e algumas outras instituições financiam a produção científica e compram as revistas, e os cientistas produzem o conhecimento, produzem os artigos, revisam os artigos e demandam a necessidade de comprar esses artigos. Então, realmente, o Maxwell estava certo, né? É uma máquina de lucro perpétuo. Com o advento da internet, acreditou-se que as editoras iam acabar, mas elas foram mais espertas que nós e continuam bem vivaces, e inclusive os preços das revistas estão subindo mais do que a inflação. E considerando que a internet deveria ajudar a baixar o custo, por não ter necessidade de imprimir uma cópia, não, pelo contrário, os custos estão subindo. Isso é ruim para as bibliotecas, que não têm orçamento suficiente, bibliotecas que são que têm menos acesso, não conseguem comprar todas as revistas, os jornais necessários, e as que têm acabam sendo obrigadas a comprar pacotes gigantes de várias revistas, mesmo revistas que não são interessantes. Além disso, uma problemática que está surgindo é o fato de que as bibliotecas têm comprado direito ao acesso. No momento em que quebrar o contrato, elas não têm uma cópia física do artigo e perdem todos os artigos pelos quais já pagaram. Então isso é um caos que gerou uma dependência completa. E dessa problemática toda nasce a luta pela reforma dos jornais acadêmicos, que vem antes da internet, mas que com a internet ela ficou mais forte pela possibilidade de publicar pré-prints, pela possibilidade de publicar cópias digitais e pela possibilidade de fazer a revisão por pares com maior facilidade. Eu não verifiquei, mas se era projeção mesmo, eu fiquei em dúvida, talvez não seja. Mas essa informação eu não tenho certeza se ela é desse país, porque eu botei da minha cabeça e eu esqueci de verificar. Não tem título aí. Não está escrito errado. É porque eu escrevi ali, que eu disse que eu ia trocar depois para verificar, e eu escrevi de qualquer jeito, e eu lembrei agora. Desculpa pelo erro. A Alexandra Ovakian é a pessoa responsável por trás do SciHub, que é um site que disponibiliza de maneira pirata mais de 51 milhões de artigos. Então, só para trazer um exemplo do que o movimento do acesso aberto, como independente de se é acesso aberto ou não, que é pirataria, tem muita gente que vai dizer que não é, isso não importa. Importa que o que a reforma dos jornais acadêmicos traz, um exemplo é o SciHub. E ela aqui é processada para mais de metro por diversos países e por diversas editoras e continua bem feliz fazendo as pesquisas dela em neurociência. Trazer um pouquinho daí. Deixa eu só um comentário rápido. Tem uma reportagem interessante que saiu com um cientista na África dizendo que a pesquisa só era possível lá em função do SciHub. Só na África. Não, saiu uma reportagem na E existem, eu não trouxe aqui, né, mas existem pesquisas mostrando que os artigos que estão em acesso aberto estão gerando um fator de impacto e sendo mais citados que artigos fechados, ou artigos que as pessoas conseguem acessar através da pirataria, por isso que eu não sei bem se é acesso aberto ou simplesmente acesso aberto / pirataria, porque as pessoas conseguem acessar. E essa foi a motivação da Alexandra, porque ela mora numa região em que não tem acesso, país pobre, não conseguia fazer, ela é fissurada por neurociência, e ela não conseguia fazer as pesquisas dela porque não tinha acesso aos jornais. Trazendo uma história rapidinha de como que começa o acesso aberto do ponto de vista do surgimento da internet,
a gente vê movimentos na década de 70 de investigadores de informática e computação trocando artigos e pesquisas através de um protocolo de comunicação FTP. Por volta da década de 80 é criado o Empire 7, que é a primeira versão do www, que tinha também essa função de fazer transferência de artigos entre cientistas. Na década de 90 os físicos usavam o arquivo.org para trocar, e em 91 surge a www tornada pública, e todas as pessoas passam a ter a possibilidade de fazer essas trocas de arquivo e informação. Mas em 94, esses são só marcos, né? Claro, não é como define a história, mas são marcos que fazem a gente ter uma ideia. Foi feita uma chamada para que investigadores esotéricos compartilhassem suas pesquisas online, e em 97, também a partir dessa chamada, assim, como consequência, surge o CogPrint, que era um site de alto arquivamento de artigos sobre ciências cognitivas. Em 98 a gente já tem um primeiro fórum, pelo menos o primeiro fórum americano de acesso aberto, e em 2002 é feita a Declaração de Budapeste, que é a declaração que define o acesso aberto. Que quando vocês procurarem e quiserem definir o que é acesso aberto, é essa declaração que traz a definição, que já é bem conhecida para a gente de alguma maneira. Se a gente vê que fala que acesso aberto é literatura científica com disponibilidade livre na internet, e que qualquer usuário pode ler, fazer download, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar. É bem similar a de obras culturais livres, e isso faz muito sentido. A gente vai ver que todas as definições são bem parecidas. Do acesso aberto surge o movimento de ciência aberta, e eu confesso que eu achava que era um movimento bem mais bem estabelecido, mas o que eu descobri é que, pelo contrário, é simplesmente um termo que não tem uma definição bem estabelecida, e que os autores, pessoas que escrevem sobre ciência aberta, estão exatamente escrevendo sobre essa não definição e escrevendo sobre essa amplitude e dificuldade de definir o início e o fim desse movimento, e que engloba movimentos como acesso aberto, dados abertos, caderno de laboratório aberto, insumos e protocolos compartilhados, tecnologias livres e educação aberta. Eu não vou falar de todos esses, eu peguei só os que são mais fortes, eu achei para mim, apesar de que a minha apresentação poderia incluir essas partes aqui que eu não incluí. Mas, mesmo assim, a gente se encontra bastante na literatura as escolas de pensamento que Fescher e Freschi trazem, que, como é um movimento que não está bem definido, a própria motivação de cada pessoa que usa o termo ciência aberta vai mudar. E por isso eles definem essas 5, em que seria as pessoas que pensam que a ciência aberta tem que garantir que as pessoas acessem e compreendam os dados, a escola democrática, que acredita que o acesso ao conhecimento é um direito humano. Então vocês vejam que está diferenciando em que a pública só acha que isso deve ser público para que as pessoas entendam e usem, e a democrática acha que isso é um direito. A pragmática que simplesmente acredita que a ciência aberta ela é mais eficiente e ela deve ser aberta porque assim a gente vai produzir melhor. E outras escolas e pessoas que estão pensando simplesmente em como garantir que a ciência aberta ocorra, independente de qual das 3 escolas de cima ela é. A da infraestrutura, que foca em o que é a infraestrutura necessária para fazer ciência aberta, e das métricas, que é como é que a gente mede o fator de impacto e a eficiência, e o quanto uma ciência aberta é boa, e enfim, e é ciência e não é ciência, e é válido e não é válido. Vamos lá. O próximo movimento que eu vou falar é o mais clássico, o do software livre. A história do software livre está bem documentada, tem vários documentários, bastante material na internet, mas a gente pode dizer que começa na década de 70 e o movimento hacker começa junto com o movimento do software livre. E a gente, criando assim, o que era a década de 70 para o software, era uma época em que as universidades, principalmente no início, né, em que as universidades, as empresas, as pessoas, os programadores compartilhavam os códigos, pois na época não tinham o computador estava sendo montado. E o que a gente entende hoje como computador, com softwares, com editor de texto, com compilador, estava sendo feito na época. Mas quando entra a década de 90, o cenário mudou. Quase todas as empresas não, mas muitas empresas estão patenteando e
fechando seus códigos, e as universidades já estão fazendo acordos de... Esqueci o nome agora, mas quando a universidade faz um acordo para que todo o código produzido dentro da universidade seja dela. E dessa mudança, as pessoas que viveram essa mudança e que gostariam de que o software continuasse sendo aberto e compartilhado, começam a se juntar ao Richard Stallman quando ele lança, em 83, 85,